Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Chiodini, eu sou especialista em clínica médica e vim conversar com vocês sobre como orientar a prática esportiva para a prevenção cardiovascular, um assunto muito importante para modificações de estilo de vida e que muitas pessoas têm dúvida sobre como orientar e sobre seus reais benefícios. Sem dúvida, o principal benefício, comparado com indivíduos sedentários, é a redução do risco cardiovascular em 20 a 30%. Uma dúvida muito comum é sobre a necessidade de solicitar algum exame antes de orientar a prática esportiva. Para a população geral, não há necessidade de se rastrear doenças cardiovasculares com exames complementares. A triagem de exames laboratoriais, em especial com teste ergométrico em pacientes assintomáticos, foi associado com altas taxas de falso positivo e, em geral, não é recomendado. Porém, devemos considerar rastrear com teste ergométrico somente em duas situações: paciente com sintomas cardiovasculares, como falta de ar, palpitações, precordialgia, ou pacientes com alto risco cardiovascular. Os efeitos, a atividade física exerce uma gama de efeitos benéficos no nosso organismo, como um aumento do débito cardíaco, aumento de sensibilidade à insulina, lipólise, aumento de massa, força, potência muscular e aumento de massa óssea. Também reduz os níveis de hipertensão arterial sistêmica, marcadores inflamatórios, níveis de colesterol, hemoglobina glicada, o risco de demência, ansiedade e sintomas associados à depressão e risco de queda em idosos. A intensidade do exercício pode ser classificada de acordo com baixa intensidade, como, por exemplo, tênis de mesa, caminhadas, como moderada intensidade, corridas, esportes de quadra, como vôlei, handball, basquete, judô, karatê ou dança. E alta intensidade, como levantamentos de pesos e corridas de longas distâncias. E agora chegamos na principal parte dessa aula: como prescrever atividade física para a população em geral. A atividade física deve ser orientada de moderada intensidade, na maioria das vezes da semana, ou 5 vezes por semana, com um mínimo de 150 minutos por semana. Ou atividade física de alta intensidade, 3 vezes por semana, com um mínimo de 75 minutos por semana. A progressão até atingir esse mínimo recomendado, ou até mais, às vezes, ela é sempre individualizada, baseada na adaptação e dificuldades individuais. Agora vamos comentar algumas dicas de como saber quando a atividade física é de intensidade moderada. Principalmente temos a avaliação subjetiva do próprio paciente, mas ela é sujeita a muitos erros, tem uma sensibilidade muito ruim. A fala durante a atividade física, ela tem que ser uma respiração ofegante, porém consegue completar uma frase sem pausas. Ou a frequência cardíaca durante a atividade física, que é uma maneira mais acurada. Ela tem que estar em uma faixa entre 55% a 74% da frequência cardíaca máxima do paciente. Existem várias maneiras de se calcular a frequência cardíaca máxima de um indivíduo. Porém, recomendamos essa conta que é a mais simples, que é 220 menos a idade do paciente. Como, por exemplo, num paciente de 50 anos de idade, a gente soma 220 menos 50, temos o valor de 170. Agora, 55 a 74% de 170 dá esse valor entre 93 e 125 batimentos por minuto. E como exemplo, um paciente de 70 anos, se repetirmos o mesmo raciocínio, essa faixa entre 55 a 74% da frequência cardíaca vai de 82 a 111 batimentos por minuto. Aqui colocamos algumas orientações gerais em populações especiais, na hora de se prescrever atividade física. Em obesos, nós mantemos as mesmas recomendações, não existem mudanças nessas recomendações. Porém, uma série de estudos recomendam um valor acima de 225 minutos por semana de atividade física para maximizar a perda de peso. Já em hipertenso, mantemos as mesmas recomendações também, não existem mudanças. E a atividade física é associada a uma redução média de mais ou menos 7 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica e 5 na pressão arterial diastólica. Já em pacientes com níveis de colesterol alto, a atividade física pode aumentar em 5 a 10% níveis do HDL, o LDL pode reduzir em 5% e os triglicéridos podem se reduzir em até 50%. Em pacientes diabéticos, a melhora do controle glicêmico com atividade física e reduz a resistência à insulina.
Em alguma série de estudos, mostram que a atividade física diária ajuda em muito o controle glicêmico diário, com necessidades menores de níveis de insulina, de aplicações de insulina diária. Na população idosa, nós mantemos as mesmas recomendações da prática de atividade física. Porém, além disso, recomendamos realizar atividade física de resistência, fortalecimento muscular, flexibilidade e equilíbrio por pelo menos 2 vezes por semana. Isso reduz em 30% o risco de morbimortalidade, fragilidade e demência nessa população. Agora, em pacientes com doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca, angina estável, valvopatias, aortopatias ou arritmias, devemos considerar sempre a avaliação do especialista para liberar a prática esportiva. Nesse cenário, provavelmente o paciente necessitará de alguns exames complementares que, juntos, necessitarão a interpretação do especialista para conseguir liberar a prática esportiva. Como considerações finais, temos que ter em mente que qualquer atividade física é melhor do que nada. E, portanto, temos que orientar sempre os nossos pacientes a realizar qualquer atividade física, mesmo que não atinja os níveis mínimos de recomendação para prevenção cardiovascular. E outra coisa é que os benefícios são maiores quanto maior for o volume praticado, até 5 vezes a recomendação mínima. Como referências e leitura suplementar, nós recomendamos a leitura da Guideline da ESC de 2020, sobre cardiologia do esporte e exercício em pacientes com doença cardiovascular, e a própria atualização da diretriz de prevenção cardiovascular da SBC. É isso, pessoal. Foi um grande prazer. Até a próxima.